Continuando com o curso do Masterclass do Dan Brown, vamos agora para o capítulo 4, Escolhendo o Lugar. Pense no lugar como se fosse um personagem. O ambiente pode até nem ser importante, tão importante assim para sua história, mas pode significar algo para o seu leitor. Lembra que eu falei lá no vídeo do Masterclass, né, do Neil Gaiman, que Mauá era um lugar mágico para mim, que eu me transportava para lá quando eu lia Senhor dos Anéis, Cachoeira e etc. Porque Terra-média, na época que eu li Senhor dos Anéis com 12, 13 anos, o que eu tinha de experiência num lugar parecido era Mauá. Então, quando você criar um lugar, faça esse lugar ter personalidade, porque com personalidade ele vai marcar a cena de alguma forma. E como um escritor de thriller, principalmente, a locação vai ser importante para você construir o suspense do livro e toda a estrutura daquela história que você está criando, que vai ter a ver com os personagens que você está desenvolvendo. Aí aqui você pode até ensinar alguma coisa, alguma curiosidade legal sobre esse lugar para o seu leitor, que provavelmente você também não sabia antes, e aí como você, né, tá empolgadíssimo com aquela história, com aquele ambiente, você foi pesquisar. Isso a gente está falando de lugares reais, né? Se você fizer um livro aí, uma história toda no Vaticano, você vai ter que pesquisar sobre o Vaticano, e aí você vai aprender coisas muito interessantes, inclusive segredos que eu fui censurada, gente, eu não posso falar segredos do Vaticano. Criando heróis e vilões. Da mesma forma que o assunto que você está escrevendo tem que ser mega interessante, porque você vai passar dias, meses, anos escrevendo, os vilões e heróis também precisam ser. Tem que ter coerência, sabe? As escolhas com personalidade, etc. Senão você vai perder o leitor facilmente. Começa a escrever pelo vilão. E aqui, apesar da dificuldade que eu pessoalmente tenho em relação a isso, por onde começo, né? Se é vilão, se é herói, se é ambiente, se é cena, eu concordo com Dan Brown. Eu acho muito importante você começar pelo vilão, porque afinal ele é que vai moldar o seu herói. São os obstáculos, os desafios, os conflitos que fazem o herói quem ele é. É a pressão de tudo isso que vai criar o personagem principal, né? Que vai definir a dificuldade da história para o herói. Aí você foca no vilão, tudo que ele precisa ser, representar, fazer para dificultar a vida do herói, para que o herói não consiga de jeito nenhum o objetivo dele. Se você ficar dando motivações reais para que isso aconteça e relacionáveis, né? Coisas com que o seu leitor vai poder se identificar, aí sim o leitor vai comprar a ideia. Pense em um vilão que faz a coisa errada pelos motivos certos. Área cinza. Tipo Thanos, que quer o equilíbrio pelo bem de todas as coisas, mas que a atitude dele implica em genocídio e ele não consegue enxergar isso de jeito nenhum. Cara, o Thanos é magnífico. Vocês já viram a série What If? Da Marvel, que é uma animação agora que acabou de estrear no Disney Plus, do E se? Aí eles fazem várias histórias, vários capítulos com toda a era da Marvel, com os personagens de maneira diferente do que aconteceu de fato, como teria sido se fosse de outro jeito. Falou com o episódio 2, que tem o Thanos, que é mais focado nos personagens do Guardiões da Galáxia. Pelo amor da madrugada, é maravilhoso. Voltando. Apresente o seu vilão de uma forma marcante, algo que vai tornar ele inesquecível, especial. O Neil Gaiman também fala disso, para você criar personagens com características únicas, né? E nesse caso, o Dan Brown está focando no vilão, mas é claro que você pode pensar em todos os personagens com alguma característica marcante. Mas o seu vilão, Special Edition, ele tem que mostrar presença. Não dá pra ser o cafetão lá da Viúva Negra, sabe? O vilão da Viúva Negra, que você não consegue levar a sério de jeito nenhum. E eu não comprei ideia, eu não consegui comprar ideia. Desculpa, eu não consigo ficar sem falar mal desse filme. Ignorem. Mas uma coisa que ele acrescenta aqui, o Dan Brown fala que você precisa ser transparente sobre o seu vilão. E sendo transparente, o seu trabalho fica muito mais fácil. Porque os heróis você tem vários tipos, né? Você tem um herói clássico, que é aquele mais engajado à sua jornada, um Apolo, né? Uma coisa bem, sabe? Ou você tem os heróis verdadeiros, que são bem mais vulneráveis, são mais caóticos, nada perfeitos, que aí seriam mais personagens como Dionísio. O Dan Brown tá mais pro Dionísio. Ele quer os heróis falhos, inseguros, com senso de humor que vão dar mais leveza à história. Eu sempre gostei mais também de personagens dionisíacos, porque eu prefiro essa falha. Eu gosto da vulnerabilidade, ela me atrai. Inclusive é um problema pra mim em relação ao sexo oposto. Deixa isso pra terapia, vamos lá. Mas nada impede que um personagem apolíneo
seja tão bem escrito quanto. Depende muito da maneira como você vai colocar, inserir um personagem tipo Apollo na sua história. Aí é contigo, você que escolhe. É mais fácil quando você vai escrever um herói que você escreva uma pessoa que reflita mais as suas paixões, pessoas, personalidades que você admira, sabe? Tenta deixar transparecer seus medos, suas ansiedades, suas dúvidas, decepções. Coloca tudo no seu herói. Pensa no John McClane, sabe, do Duro de Matar? Porque tornando possível que qualquer um seja um herói, você replica esse sucesso, sabe? Por que o John McClane, por que Duro de Matar deu tão certo na época que saiu o filme? Porque as pessoas estavam acostumadas com heróis impossíveis, né? Tipo, não heróis impossíveis, mas eu, por exemplo, ou qualquer pessoa que eu conheço não poderia ser aqueles heróis, tipo Schwarzenegger, o Stallone, enfim, que seja grandalhões, fortões, de outros níveis, várias maneiras que você pode imaginar. Mas o John McClane não. O John McClane é um cara comum, gente como a gente, faz as merdas que a gente faria, erra como a gente erraria e se tornou um grande herói. Então pensa no seu herói assim, na possibilidade de colocar no seu herói essas falhas, essa autenticidade que vai fazer justamente com que o seu leitor se identifique com o seu herói e compre a sua ideia, compre a sua história. E o principal é garantir que o seu herói quer seja imprescindível na vida dele para tornar a sua jornada coerente e plausível. Você pode até pegar leve com o seu vilão, tal. No seu calendário, Porra, exame Alexa. de sangue na aula. Você pode até pegar leve com o seu vilão de vez em quando, tal, ok, normal. Mas toda hora, se você ficar criando coincidências para tirar o seu herói da situação difícil, colocar o seu vilão para fazer coisas que vão dificultar a vida do seu herói, isso vai fazer com que sua história perca credibilidade e força. É natural. Não gostamos de quem tira coelhos da cartola. Aliás, como o Neil Gaiman falou, tirem coelhos da cartola no primeiro rascunho, quando você estiver aprendendo a escrever, né? Aprendendo a lidar com a sua história. Depois que você já tem uma história, deuses ex machina não são bem-vindos. 6 ferramentas universais dos personagens. Eu falei bastante desse tópico e das coisas, inclusive, que o Dan Brown fala lá na série de vídeos do livro do Robert McKee, o Story. Foi no capítulo do personagem. O Dan Brown, ele concorda que os personagens secundários são aqueles que você vai criar para complementar a história. Eles só existem para ajudar o herói a fazer aquilo que ele precisa fazer e resolver as coisas, enfim, que ele não teria como resolver sozinho. Então você cria personagens para guiar, para ajudar, para atrapalhar. Você popula de acordo com o que você precisa para sua narrativa. De preferência, eles têm que ter qualidades que o herói não tem. O Neil Gaiman acha que você precisa saber quase praticamente tudo sobre o seu personagem, né? O Dan Brown fala aqui que você não precisa saber tudo que você precisa saber sobre o seu personagem. É muita informação, não precisa. Ele diz que o processo de criação de personagem ele vem com a história, com calma, devagar. Personagens vão sendo criados de acordo com a necessidade, quando você precisar de novos pontos de virada, pontos de vista. Isso é legal, porque para criar conflito, seu herói pensa de um jeito, né? E aí você quer que aquele ponto de vista do herói seja colocado em evidência. Mas como é que você faz isso? Botando um personagem que concorda com ele? Não. Você bota um personagem que vai contra, né? Não concorda de jeito nenhum com o que o herói pensa. E aí você coloca os dois para confrontarem aquele argumento, confrontarem aquele ponto de vista. E aí você coloca em evidência o ponto de vista do seu herói. Você pode não saber tudo sobre aquele personagem naquele momento, ok. Mas por mais que o seu leitor não saiba o que motiva, o que impulsiona os seus personagens, assim, logo de cara, quando você os apresenta, você precisa saber. Porque afinal, né, você precisa saber por que um personagem age do jeito que ele age. Até porque, né, isso faz parte do desenvolvimento do personagem. Se ele começa de um jeito, ele age daquele jeito, você sabe como que você vai trazer ele no desenvolvimento até o fim, se ele vai conseguir o que ele quer, se ele não vai conseguir, como. Isso sim tem que estar claro para você desde o início. É bom limitar o número de personagens para que o leitor lembre, né, de todos eles. Isso não é uma verdade universal, porque, né, Game of Thrones está aí para provar que muito personagem não é um problema. Senhor dos Anéis também. Mas no thriller, Dan Brown diz que menos personagens é uma coisa melhor a se fazer, mais sensato. Principalmente porque a relação com menos personagens, ela vai ser mais intensa, forte. Ela não vai ser diluída
com todos os outros personagens que existem. Você vai ter alguns favoritos, ou muitos favoritos, se você tiver muito personagem. Ele também, o Dan Brown concorda com o Neil Gaiman que você tem que criar características marcantes para todos os personagens, até para você não deixar o leitor confuso. Então não é só para marcar, ser único e criar uma certa relação do seu leitor com os personagens. É mais também para não confundi-los, para não deixar, nossa, todo mundo fala igual, todo mundo tá quem é quem, o nome é parecido, eu não sei de que você tá falando. Tenta ler livro russo pra ver se você não fica confuso com os nomes. Independente deles terem descrições marcantes, assim, eu até hoje não lembro de nenhum nome de personagem dos livros russos que eu li. Eu acabei de ler Crime e Castigo, como falei ano passado, eu não lembro nem do nome do protagonista. Sorry, não me cancelem. Mas o que vai ser mais marcante mesmo, aí o Dan Brown coloca isso aqui, que é o que você mais precisa se preocupar, é você fazer aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes, é de colocar pensamentos conflitantes, pontos de vista diferentes. São as ideias opostas que vão criar tensão, questionamentos, que vão colocar aquela área cinza em debate, porque o leitor automaticamente ele vai tentar ver os benefícios e os defeitos nas duas visões. Ele vai inconscientemente marcar os prós e os contras de cada ideia e aquilo vai ficar muito mais marcado, memorizado na cabeça dele. Outro truque é mostrar relacionamentos do passado. Pessoas que já se conheciam em algum momento e que são... Esse tipo de situação são coisas que a gente facilmente pode se identificar, né? A ideia é você usar a imaginação do leitor para o seu benefício. A Marvel faz muito isso. Ela não usa só a capacidade do leitor se identificar com memórias, lembranças e passado, como a Marvel usa da nostalgia para atingir a gente. A Marvel é cruel, mas a gente adora ser maltratado pela Marvel, não é mesmo? Você consegue revelar mais do seu personagem com monólogos internos, pensamentos, e é bom que você se aproveite disso, até para mostrar o quanto que o seu personagem é mais inteligente e esperto que você, melhor também, bom lembrar disso, do que ficar escrevendo e mostrando muitas cenas externas, acontecimentos aleatórios que você acha que vão dizer mais sobre o seu personagem. E não. E até quando você mostra mais pensamento, o quanto que esse seu personagem é mais inteligente, esperto que você, o leitor se sente mais inteligente também, porque ele tá acompanhando. Então, ele gosta, ele se interessa pelo personagem mais quando esse personagem é inteligente. Veja Sherlock. Quem não se sente mais inteligente assistindo a um episódio daquela série do Sherlock do Cumberbatch? Ou até dos filmes também. Chegamos ao fim. Até o próximo vídeo. A gente vai começar com o capítulo 7 no próximo. Então até lá. Beijo. Fui!